Nós vamos iniciar agora a nossa segunda sessão, mas antes disso eu queria abrir para perguntas, né? Porque senão acumula bastante, né? E talvez você pode até esquecer também alguma dúvida que foi sendo gerada aí. Então, se alguém tiver alguma pergunta dentro do que tem sido falado aqui, principalmente por mim, porque eu não estava aqui ontem, se quiser e eu conseguir solucionar, vai ser um privilégio para mim. Alguém tem alguma dúvida? Como é que a senhora chama? Laura. Pastor, o senhor falou que Deus coloca fé. A fé é colocada por Deus. Então, eu gostaria de entender o seguinte: já que é Deus que coloca a fé, Ele coloca em uns, em outros não? Eu deveria acreditar na doutrina da predestinação? Alguns estão predestinados para se perder? Eu não sei como que é a doutrina aqui da igreja. É isso, né? Então, eu acredito na eleição do Senhor. Então, quando Deus ele planta a fé no coração de alguém, porque existe uma diferença de fé salvífica e da fé comum. A fé salvífica é a fé que é o meio pela qual somos salvos pela graça. Deus ele deposita a fé no coração de alguns para a salvação? Sim, é isso que eu acredito. Em outros não? Sim, é isso que eu acredito. E quando nós olhamos para a resposta, porque isso mexe com a nossa humanidade, nós queremos muitas vezes atribuir, que é chamado de o antropomorfismo, que é atribuir formas humanas a Deus. Nós queremos falar sobre justiça e injustiça. Por que Deus ele faz isso, por que ele não faz? Então, quando Deus ele planta no coração de alguém uma fé salvífica, é graça, segundo a nossa perspectiva teológica. Quando ele não o faz, ele entrega justiça, que é dar ao homem simplesmente aquilo que ele merece, que é a condenação interna, já que, porque um pecou, todos pecaram, e destituídos estavam da glória de Deus. Mais alguém? Só essa pedrada mesmo? Achei que ela ia perguntar o que eu gostava de comer. Já foi na veia, já tô. Mas isso sim que é bom. Isso que é bom. Então a gente pode passar, tem certeza, gente? Dou-lhe uma. Então vamos lá. Nós vamos avançar agora. É isso aqui. Deixa eu ver aqui se eu... Vamos deixar por aqui por enquanto, senão vocês se distraem ali, tá? Vamos ler Efésios 4, do 4 ao 6, para relembrar o que foi lido. Efésios 4, 4 ao 6, porque até aqui nós trabalhamos, né, capítulos 1 e 3 é aquilo que Deus ele fez, monergista, uma ação exclusiva de Deus, e agora do 4 ao 6 nós estamos trabalhando qual que é a correspondência da igreja, ou seja, a forma moral que nós precisamos nos comportar. Então, nos versículos 1, 2, 3, a ação solene de Paulo, né, em dizer que se vocês acham difícil viver em unidade na igreja, imagina eu que sou prisioneiro do Senhor, e ele vai falar a forma, humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, e isso exige um esforço, né, porque obviamente não é natural, né? Por exemplo, alguém que treina, alguém vai lá na academia, né, pastor Rodrigo? Alguém que tem uma academia na frente da casa lá, isso exige um esforço, né? Isso não é natural, ou seja, se exige esforço, não é natural. Então, o que a Bíblia está falando, quando Paulo diz para a gente se esforçar, é porque naturalmente nós não faremos. Então, exige um esforço diligente por preservar a unidade no vínculo da paz. A nossa natureza, manchada pelo pecado, sempre vai fazer com que nós nos desliguemos uns dos outros. Então, nós precisamos nos esforçar, porque isso não é natural. Então, nós nos esforçamos diligentemente, ou seja, com atenção, com intencionalidade, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso que ele está trabalhando. E agora, nos versículos 4, 5 e 6, ele vai dizer o porquê que nós precisamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 4.
há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vocação, da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos repetir o versículo 6? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, essa é a realidade espiritual da unidade do próprio Deus. Então, é a partir daqui, desse fundamento, dessa unidade, que nós vamos trabalhar também sobre a unidade da igreja. Então, olha só, por que a unidade deve ser preservada? Justamente porque nós acabamos de ler Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 6, que a unidade deve ser preservada justamente porque estamos solidificados e enraizados no fundamento teológico da Trindade. A Trindade, né, que é essa terminologia que nós tentamos explicar, essa unidade perfeita do ser que transcende, que nós chamamos de Deus, apesar de que Deus não é o nome, né? O Deus é a essência, ou seja, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito não é o Filho não é o Espírito não é o Pai não é o Espírito, né? Não vivem em hierarquia, mas se completam na sua essência divina que nós chamamos de Deus. Pedro, como que a gente explica isso? Não sei. A Trindade é algo que nós atingimos, mas de forma muito parcial, porque de fato, acredito eu, que a nossa mente ainda precisará ser transformada, renovada, para que possamos entender de fato essa plenitude de conhecer a Deus, e a gente vai precisar só da eternidade para conhecer a Deus. Porque a vida eterna é essa, em conhecer a Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós teremos vida eterna, porque para conhecer a Deus nós precisaremos da eternidade, já que ele se revela de forma progressiva. Então a unidade ela deve ser preservada, isso está sólido aqui nesse fundamento enraizado na teologia da Trindade. Então a teologia vai falar que, inclusive nos advertir, que essa unidade ela é edificada sobre... Quando ela é edificada sobre outra base, ela está comprometida nos seus fundamentos, né? Ou seja, não é uma verdade bíblica, ou seja, é algo que é construído sobre areia. Podemos usar, assim, essa analogia. Então, lemos, há somente um só corpo, um espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Podemos olhar aqui nesses 7 fundamentos, né? Uns que são a base incontestável dessa coesão do povo de Deus e a forma como nós devemos viver. Então, a unidade da igreja, ela não é um mero ideal humano, porque naturalmente o ser humano não quer viver em unidade, mas é uma realidade teológica firmada nesses 7 pilares, que são organizados em torno da Trindade. Então eu quero separar aqui, ou organizar melhor, esses 7. Primeiro nós vamos falar sobre 3, que é a base da unidade triuna ou trinitária. Parece que eu estou me perdendo um pouco no slide aqui. Tá, por favor. Que eu marquei aqui como se tivesse. É um só corpo. Vê se tem uma imagem falando um só corpo, um só espírito. Tá. É um quadrinho que tem um círculo assim. Isso. Embromada? Eu sei tocar teclado, se quiser eu faço uma música ali. Tá vendo?
Alguém aí sabe contar uma piada, gente? Não vou embromar não, porque eu tenho muita coisa para falar, então vamos lá. Ele vai conseguir ali, mas olha só, são 7 pilares. Quais são esses 7 pilares? Um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos. Então, eu quero dividir isso aqui em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar sobre essa parte das 3 bases que são a unidade trinitária. Primeiro, um só corpo. Quando a gente fala sobre um só corpo, o que isso significa? Fala sobre a Igreja Universal. Não é essa universal que você pensou, não, tá? Não é essa, não. Não é essa que você leva o seu Isaac todo dia lá, não. Não é. O que é a Igreja Universal? A Igreja Universal é o corpo místico espalhado sobre os 4 cantos dessa terra. Então, todos nós somos igreja, todos nós somos universal, sim, né? Eu sou a universal, lembra? Eu sou a universal, sim. Todos nós somos a Igreja Universal Apostólica. Do reino de Deus, isso aí, perfeito. Nós só não somos a Igreja Universal Apostólica Romana, que aí é uma outra coisa. Mas universal está falando sobre o corpo místico, cujo qual Jesus se entregou. Então não está falando de uma estrutura física, de uma bandeira, né, de uma placa denominacional. Está falando de homens e mulheres, jovens e crianças que foram homens, né, velhos, novos. Está falando de toda tribo, toda raça, todo povo, toda nação que foi alcançada pelo sacrifício vicário. Então está falando sobre essa igreja universal, o corpo místico espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Ou seja, é a união de todos os fiéis em Cristo Jesus. Isso, perfeito, obrigado. Então está falando sobre esses pilares, um corpo, um Deus e Pai, um batismo, um Espírito, uma esperança, um Senhor e uma só fé. Então, um corpo refere-se à igreja invisível, porque essa aqui é uma expressão visível da igreja. Então, a igreja invisível, a igreja universal, a igreja corpo místico, ela é perfeita, ela, né, não tem defeito, ela foi comprada e ela foi transformada pelo sangue de Cristo. A questão e a problemática talvez seja de que Deus resolveu expressar a igreja perfeita, invisível, na igreja que é visível e imperfeita. Por que Deus escolheu fazer isso? Porque Ele quis, ponto final. É uma realidade. Mas a Igreja Universal, que é a união de todos os fiéis em Cristo, ela é o corpo de Cristo, é a plenitude e tudo que pode ser visto por Deus. Ou seja, é o Cristo. E aqui eu preciso trabalhar essa realidade do Cristo, porque tem gente que ainda acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. Pedro Henrique, Jesus Cristo. Não, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a realidade entre o cabeça e o corpo. Então, como que o mundo vai ver Cristo? Quando o corpo expressar o que o cabeça pensa. Então, eu venho aqui, eu pego esse copo d'água e eu coloco ele na boca. Qual que é a mensagem que eu te passei agora? Estou com sede. O cabeça pensou e o corpo expressou. Como que nós vamos, de fato, mostrar a Cristo, mostrar a Jesus para a sociedade? A partir do momento que nós, enquanto corpo, expressarmos aquilo que o cabeça pensa. Então, a realidade de Cristo não é só Jesus. A realidade de Cristo é Jesus e o corpo, a igreja. Então, está falando, é um só corpo. O corpo pertence ao cabeça. O cabeça é o dono da igreja, é o dono do corpo. O cabeça pensa e nós precisamos expressar a vida que perpassa da cabeça. Tem muitas igrejas que já funcionam como uma prótese. Até desenvolve a funcionabilidade do órgão, mas não tem vida da cabeça. Não tem sangue que passa por ali. Funciona, mas não consegue expressar de fato aquilo que o cabeça pensa. De alguma forma você consegue perceber a diferença. A igreja, como corpo, ela é a plenitude da vontade expressada em nosso tempo. Ele vai falar também, existe apenas um Espírito. Então, o corpo é a igreja e existe apenas um Espírito. Então, não existem espíritos, né?
Tem igreja que parece mais um lugar espírita do que uma igreja cristã. É espírito de um monte de coisa, espírito de ousadia, espírito de entendimento, espírito. Tudo que nós recebemos provém do Espírito Santo, Deus. Ah, Deus, eu oro agora por espírito de sabedoria. Eu oro agora por espírito. Quando a Bíblia vai falar sobre espírito de sabedoria, está falando de uma disposição mental. Não é que existe um espírito para a sabedoria, um espírito para a ousadia. Não, é um só espírito, a saber, tudo que nós recebemos de Cristo e do Pai, nós recebemos pelo Espírito Santo que habita no meio do corpo. O corpo é a igreja, e nós recebemos o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele habita em nós, estará em nós para sempre. Todas as benevolências, todas as virtudes que a igreja recebe pelo Espírito. Versículo 22 de Efésios 1, 22, 23, olha o que Paulo trabalha. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, falando sobre Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o qual deu à igreja. Então, sobre o que Jesus ele governa hoje? Sobre... O que significa todas as coisas no original? Todas as coisas, muito bem. Vocês já estão podendo fazer exegese bíblica. Todas as coisas significa todas as coisas. Então, Jesus era um nome comum na época. O próprio Barrabás, ele chamava Jesus Barrabás. O nome dele foi colocado não pelo poder do nome, mas pelo poder de quem carregava. O nome dele foi colocado acima de todo nome. Deus pegou algo que era comum e colocou acima de todo nome para dizer que o que importa não é o nome, mas a essência. Da mesma forma, nós, tesouros que recebemos, o tesouro foi depositado sobre o vaso de barro, porque a Bíblia está dizendo, somos recipientes inadequados. Não é sobre aquilo que nós somos, mas é sobre quem nós recebemos. Ele está sobre todas as coisas, ele deu à igreja, o qual é o seu corpo. O corpo de Cristo, a igreja, é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, é o Espírito Santo que habita na união, na unidade, melhor dizendo, dos crentes, e ele vai conferir essa unidade espiritual. O Espírito Santo é quem realiza a unidade na igreja. Então, de fato, não é a igreja que produz essa unidade, é o Espírito que produz a unidade no corpo. Então, a maior virtude do Espírito Santo na igreja não são os dons. O próprio Paulo vai trabalhar isso na igreja de Corinto. Pensa na igreja boa, era a igreja de Corinto. Pensa numa igreja poderosa, todos os dons aconteciam ali, irmãos, ao ponto de que tinha que ter organização na igreja para manifestação dos dons. E Paulo chega lá na carta e fala assim, o problema de vocês é que vocês são carnais. Vocês estão manifestando o dom no culto, mas não esperam o irmão para comer e deixa ele passando fome. Porque a maior virtude do Espírito Santo não são os dons, é a comunhão, é a unidade do corpo. Então a gente não pode, em detrimento de um, deixar de ter o outro. Mas a porta de entrada para todas as coisas é a unidade. Porque se eu tenho unidade, eu sei que o meu dom é para servir o próximo e não para poder me engrandecer. A partir do momento que eu não tenho unidade, eu uso os dons para autopromoção. A igreja de Corinto, ela estava se reunindo, né, o texto lá da ceia, porque aquele que come e bebe indignamente come para a sua própria condenação, que tem algumas pessoas aqui, não, mas lá em Vila Velha, e quando lê esse texto pensa que é uma análise que nós fazemos pelos nossos pecados para saber se a gente está habilitado ou não para tomar a ceia. Eu não sei vocês, mas quem aqui em sã consciência ia fazer uma análise para saber se é bom o suficiente para tomar a ceia e vai se sentir bem? Todo mundo aqui não ia tomar nada. Não ia participar da mesa de Cristo. O povo estava não discernindo o corpo a partir do momento que uns levavam muito, comiam muito, bebiam muito, e os que não levavam nada
tinham necessidade naquilo que comiam e naquilo que bebiam. Não discernir o corpo é não olhar para o próximo e ver que se eu tenho com fartura e ele não tem nada, eu estou não discernindo o corpo, e aquilo que eu tenho e que eu como e que eu como e bebo para a minha própria condenação, porque eu não estou unido pelo Espírito no vínculo da paz com o meu irmão. É bem diferente do que a gente pensa. Então, o Espírito Santo que habita em todos os crentes, ele vai conferindo essa unidade espiritual. E conferindo não é vendo se você está fazendo. Conferindo é ele nos entregar essa unidade espiritual. O Espírito Santo é quem realiza a unidade. Ele faz em nós, mas ele também faz através de nós. E por isso que a maior virtude de uma igreja empoderada pelo Espírito Santo é a comunhão. Uma igreja que não tem comunhão, uma igreja que não tem unidade, é uma igreja que ainda não consegue viver naquilo que já está vigente, que é a unidade conquistada pelo próprio Cristo. Uma só esperança, no versículo 4. Esperança é essa expectativa de um futuro glorioso. É essa esperança que nós temos, não só de uma probabilidade, mas de esperançar. É um ato contínuo de aguardar a volta e a consumação da redenção, não como uma probabilidade, mas como uma certeza de que em breve ele virá com poder e glória, vindo sobre as nuvens e estabelecerá o reino dele sobre essa terra. Então isso, irmãos, é uma âncora da nossa unidade. Porque quando eu entendo que o propósito, o destino é a unidade, eu já vou antecipar o reino de Deus aqui na terra por intermédio da minha conduta. Lembra quando Pedro ele vai dizer o seguinte? Como que a gente precisa viver? É esperando e apressando a vinda do Senhor? Tem gente que lê esse texto e acha que a igreja pode mudar o dia que Jesus vem. Se a gente viver uma boa conduta, a gente apressa a vinda do Senhor. Se a gente viver uma conduta ruim, a gente adia a vinda do Senhor. Essa é a expectativa messiânica dos judeus. O Messias esperado pelo judeu é, quando a nação se comportar bem, ele vai se manifestar. Eu não sei qual que é a lógica disso, né? Mas enfim, se já está bem, para que você precisa do Messias? Agora, se a gente continuar se comportando mal, ele não vai vir. Esperar e apressar a vinda do Senhor enquanto ele não manifesta na plenitude o seu reino, nós já vivemos preceitos que são sombra daquilo que será a realidade. Então, nós ainda não vivemos na totalidade da paz, mas nós já conseguimos viver em paz. Eu vivo esperando, esperançando, mas eu vivo na prática, por isso eu também apresso a vinda do Senhor, manifestando já características de um reino que vai ser futuro, na completude, mas nós já podemos esperar, esperançar, e será de fato consumado na sua redenção. Então isso é uma âncora para a unidade, é um futuro glorioso que Deus realizará. Então é Deus fazendo convergir todas as coisas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Está todo mundo junto? Essa aqui é a base da unidade triuna, ou da trindade, um só corpo, um só espírito e uma só esperança. O segundo nós podemos dividir como a base da soberania de Cristo e da ação comunitária. Primeiro vai falar um só Senhor. Então Jesus Cristo é quem morreu pela igreja. Jesus Cristo é quem ressuscitou pela igreja. Jesus Cristo é o governante soberano. Cristo é o Senhor, é o Kyrios. A palavra grega Kyrios está falando, ele manda e a gente obedece. A igreja não é uma democracia. Nós não podemos colocar Jesus num tribunal e questioná-lo a forma como ele escolheu ser igreja. É um só Senhor. Se está dizendo que é um só Senhor, o resto é o que, gente? Servo. Então, aquele que tem senhoria e autoridade sobre a igreja é Cristo, pois foi ele quem morreu por ela. Ou seja, a igreja não é do pastor, mas a igreja também não é dos membros. O pastor, ele não recebe autoridade sobre as pessoas. O pastor, ele recebe uma autoridade espiritual em favor das pessoas. Cristo, ele demonstrou ser o maior servindo as pessoas.
Mas enquanto isso, membros têm que ter a realidade de saber que se é Cristo quem manda na igreja, e ele escolhe os seus líderes para que, enquanto não estejam quebrando princípios bíblicos, enquanto não estejam vivendo uma vida deliberada no pecado, eles têm uma autoridade espiritual em favor das pessoas, nós vamos entender como que eu me submeto a Cristo hoje, me submetendo à minha liderança. Porque a gente vive nessa pós-modernidade, ele não encomendou isso aqui não, fica tranquilo, mas a gente vive na pós-modernidade, onde cada um pode achar o que quer. Ah não, eu não concordo com isso, que se dane. Desde que não esteja quebrando princípios bíblicos, desde que não esteja vivendo a vida em pecado de forma deliberada, se submeta. Há um só Senhor e Ele é Senhor sobre todos. Há uma só fé. Ou seja, está falando sobre o quê? Uma só fé? Porque aqui parece que está falando assim, olha, todo mundo tem o mesmo nível de fé. Ainda não. Quando fala sobre uma só fé, está se referindo à doutrina que une os crentes. João Calvino, ele vai destacar que é difícil crer que aqueles crentes que professam o mesmo evangelho e têm um só batismo, sejam incapazes de andar juntos em unidade. Ou seja, eu digo que eu tenho o mesmo pai, eu digo que eu fui batizado no mesmo batismo, e aqui batismo não é batismo nas águas não, tá gente? Batismo aqui é o nosso espírito mergulhado no Espírito de Deus, cujo qual você foi vivificado e nasceu de novo. Então é por isso que a gente não crê em segundo batismo, porque a Bíblia fala que só existe um batismo. Aleluia. Desculpa aí os batismos. Então, quando fala sobre fé, fala sobre doutrina que une os crentes. Então não tem como, é incongruente, é anacronismo dizer que eu sou filho do mesmo pai que o meu irmão, que eu fui batizado em um só batismo, mas eu não consigo andar junto do meu irmão. Eu não consigo andar a unidade do meu irmão, sabe por quê? Porque simplesmente eu não gosto dele, ou simplesmente porque as nossas preferências elas não batem, ou porque eu tenho uma classe social e ele tem outra classe social, isso não faz sentido. É por isso que falar sobre uma só fé refere-se tanto a uma atitude de confiança, sim, de fato, quanto ao conteúdo doutrinário do Evangelho, que o objetivo disso é estabelecer o quê? Uma só fé. É estabelecer o mesmo pensamento no corpo. Isso é o trabalho da igreja, é transformar isso em realidade espiritual. Porque a Bíblia, quando vai falar sobre diversidade, ela fala sobre diversidade nos dons e no serviço. Mas ela não fala sobre diversidade na doutrina. A doutrina, ela deixa claro, a doutrina dos apóstolos. Não fala as doutrinas. Agora, quando fala sobre a diversidade dos dons, e é de fato uma forma como Deus expressa a multiforme sabedoria, é com o serviço dos santos. Ou seja, a igreja que trabalha para que as pessoas sejam iguais, ela está ferindo a vida e a vocação e a identidade da igreja. Entende? Mas é um desafio você atrair aqueles que são diferentes de você, no sentido de diversidade de dons e de serviços. Mas a doutrina é uma só. A igreja que não tem uma confissão de fé bem estabelecida, ela compromete a unidade do corpo. O que você crê? Ah, eu creio nisso, fulano. Ah, eu creio naquilo. Aí junta na mesa, em vez de ter unidade em uma só fé, baseada em uma só doutrina, cada um crê naquilo que crê. E gera mais contenda do que qualquer outra coisa. Não gera edificação no próximo, porque o que tem é o que Paulo fala, vocês estão juntando para poder discutir teologia. Mas quando eu vivo em unidade, eu sei, nós precisamos chegar em uma só fé. Onde é estabelecida a doutrina de uma igreja? Não é nas mesas, é no púlpito. E aqui eu vou trazer para o chão da fábrica de pastores aqui uma realidade. Ninguém aqui é bobo para poder pensar que todo mundo concorda com tudo que a gente fala. Mas a questão não é concordar com tudo que a gente fala. A questão é, você vai se submeter a tudo aquilo que é falado? Ou você vai ser daquele que no meio do corpo vai levantar discórdia, dissensão e facção, justamente por não concordar com aquilo que está sendo falado, e você vai trabalhar para a não unidade do corpo, estabelecendo uma outra fé.
Porque ninguém é obrigado a ficar numa igreja que não concorda com aquilo que está sendo ensinado, mas você é obrigado a preservar a unidade pelo vínculo da paz. Isso também fala de uma só fé. Então essa ideia de que a igreja, nós podemos ter diversidade na doutrina, isso não é bíblico. Eu penso desse jeito. Irmãos, vai por mim, pode acreditar no que eu como pastor, no que o pastor Rodrigo vai falar para vocês, ou qualquer pastor que subir nessa plataforma vai dizer. Um dos maiores desafios na igreja é alguém que pensa doutrinariamente diferente de você. Porque quando a pessoa pensa diferente, mas se submete, por exemplo, vou abrir aqui o meu coração, vou abrir um pecado aqui, não é pecado não. Lá na igreja eu tenho um time de ensino, hoje é formado por 2 homens, eu e mais 2, na verdade. Presbitério por mim e 2 homens que time de ensino. Os 2 são pós-tribulacionistas. Eu sou pré-tribulacionista. Eu sou o único crente da igreja, obviamente. Mas por que eu estou falando isso? Não é para que você possa concordar ou discordar de mim. Eu estou dizendo que há discordância naquilo que é secundário, mas a submissão deles não é afetada por aquilo que eles creem. Isso é maturidade. De subir numa plataforma ou de estar presente numa mesa e saber, olha, eu creio dessa forma, mas a minha igreja crê nessa forma. Então, eu vou zelar, preservar a unidade do corpo também pela unidade da fé. Que todos falem a mesma coisa. Uma igreja que não tem uma confissão de fé. E confissão de fé não é só sobre aquilo que é dado, é sobre aquilo que é transmitido. Não é só sobre aquilo que eu recebo num papelzinho. Essa é a nossa confissão de fé. Se aquilo vai entrar no meu coração para que a minha boca possa transmitir aquilo que está enchendo meu coração. Ou então eu posso ser um agente que trabalha contra a unidade do corpo. Infelizmente, isso também existe dentro do corpo de Cristo. Versículo 5 vai falar um só batismo, que é o sinal visível dessa iniciação da união do corpo de Cristo. E como eu disse, esse batismo aqui não é o batismo nas águas para arrependimento de pecados. Esse batismo aqui é o batismo da sua inserção no corpo de Cristo através do novo nascimento. Então, você é batizado no Espírito Santo a partir do momento que você nasceu de novo. Porque se você não for batizado no Espírito Santo, você não nasceu de novo. Porque só existe um batismo. Então, o batismo é um sinal visível e irretocável de inclinação e união com Cristo. Então, como que eu vejo isso? A partir das boas obras. A partir do ato deliberado de viver moralmente de acordo com aquilo que já foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Isso nos insere no corpo de Cristo, que é o que nós chamamos de o processo da santificação. Talvez alguns crentes ainda não entenderam sobre o processo da santificação, inclusive misturam com salvação. Eu vou viver a minha vida desse jeito para que eu possa receber a minha salvação no final. Não entendeu nada do Evangelho. Porque se eu precisar viver a minha vida de um jeito para receber no final, é por obras. Agora, o processo da santificação, que é essa caminhada de viver numa conduta moral, de uma desconstrução de como eu aprendi de fato a ser humano por causa do pecado, só é possível porque eu já nasci de novo, ou seja, porque eu já recebi a salvação. A porta de entrada para o processo da santificação e a justificação é a justificação. É a justificação, a santificação e a glorificação. Não é a santificação, a salvação e a glorificação. É salvação, santificação e glorificação. Então é porque eu já fui alcançado que eu recebi a possibilidade de viver uma vida em santidade, desenvolvendo a salvação. Basicamente é isso que é santificação. É o ato de você desenvolver um presente que você recebeu mesmo sem merecer. Isso nos insere, então, no corpo de Cristo e nos dá aí a esfera da santificação. E a base final, que é a soberania de Deus. É um só Deus e Pai de todos. Acreditamos em paternidade espiritual? Sim. Quem é o nosso Pai? Deus. Quem é o... mas é o pastor, ele é o meu papito espiritual. Não.
Ninguém é seu pai espiritual. Não, mas é porque Paulo fala lá para Timóteo, aquilo é um trato carinhoso de um relacionamento, né? Não é uma realidade espiritual de alguém que foi gerado espiritualmente. Nosso pai espiritual é Deus. Porque só existe Deus, um só Deus, e Ele é Pai de todos. É a origem de tudo. Nós viemos do próprio Deus. Ele é a origem de toda a família. É a paternidade espiritual que recebemos de Deus. Ele é sobre todos. O que significa? Ele é soberano. Ele está por meio de todos. O que é isso? É a providência dos dons que ele nos dá. E ele está em todos, ou seja, é a presença do Espírito Santo. É a Trindade. Então, essa descrição aqui de Deus, estar sobre todos, fala sobre a soberania, o controle que ele tem sobre as nossas vidas. Preguei esses dias lá na igreja. Não adianta falar solos Cristos. Tão bonito falar, né? Solos Cristos. Aí sai daquela porta lá para fora, você vive a vida do jeito que você quer. Solos eu, né? Solos mi. Não adianta falar, não, eu creio que Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre a minha vontade. Inclusive sobre os meus planos. E isso, irmãos, é mais prático do que a gente pensa, porque a faculdade que você escolhe é para você ganhar dinheiro ou para glorificar a Deus? Se você escolheu a faculdade para você ganhar dinheiro, desculpa, você começou pelo caminho errado. Você casou para quê? Para satisfazer o eros apenas ou para que a sua família seja santificada e possa ser uma expressão da glória de Deus? Falar só lhe deu glória é fácil. Eu quero viver para a reputação de Deus através da nossa vida. Então ele é soberano, ele tem controle no sentido de que nada escapa das mãos do Senhor. Até aquilo que acontece de ruim, ele permite acontecer. Porque ele é soberano sobre todas as coisas. Quando a Bíblia, né, em Isaías, vai falar, por exemplo, que ele cria o mal, não é que ele cria o mal existencial. Deus não é causador da maldade. Ele não cria o mal existencial. A teologia vai falar que mas ele cria o mal circunstancial. Inclusive para a pedagogia dos irmãos. Quem envia o anjo da morte para matar os primogênitos no deserto, no Egito? A Bíblia é clara dizendo, Deus envia o anjo da morte. Quem que usa Nabucodonosor para poder infligir a nação, se tornando o seu algoz por causa do pecado? Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Então Deus ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive aquelas que nós não aceitamos, e inclusive aquelas que nós não entendemos. E é por isso que a oração de Paulo, muitas vezes, tem que ser a oração que sai da nossa boca. Ó profundidade das riquezas, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Porque assim, tem coisa que de fato não cabe na nossa mente. Então ele é soberano e ele é por meio de todos, ou seja, é uma providência, uma ação dinâmica. É o dunamis, é o dinamis, é o poder do Espírito. Em todos, é uma presença, então, a ação íntima, é uma ação contínua. Então, vai enfatizar essa abrangência e essa dinâmica do Pai, né, do Filho e do Espírito por meio da igreja. Jesus Cristo e o Espírito Santo estão na igreja. Então, a gente tem essa identidade e unidade que são inegociáveis. Estou falando muito rápido? Não, é porque eu estou em pouquíssimo tempo, de fato. Mas a gente vai chegar lá. E a culpa não é de quem me deu o tempo, não. A culpa foi minha mesmo de pôr muita coisa. Eu sou meio desorganizado para essas coisas, você acredita? Eu vou colocando assim, aí depois que eu chego na hora eu falo, isso aqui não vai dar tempo. Né? A gente é meio assim, né? A gente é, como é que fala? A gente tem uma expectativa boa, como é que é? Otimista. A gente é otimista no tempo. Vai dar. Esses dias eu fui chamado para pregar numa igreja lá de um amigo, que aí ele chegou no meu ouvido e falou assim, então 40 minutos. Eu falei, não. Eu preparei 1h30, 2 horas. Você falou 40 minutos? Aí eu fui narrador de futebol naquele dia lá. E pulei a metade. Mas foi bom, graças a Deus. Então, olha só. Falando sobre identidade e a unidade, que são inegociáveis numa igreja. Se você entra numa igreja e você não consegue se relacionar,
Porque eu fico preocupado, gente. Como é que é seu nome? Leandro, eu fico preocupado. Leandro Vieira. Ah, você que é o Leandro Vieira. É, famoso. É. Então, olha só. Eu fico preocupado quando um crente fala assim, o meu melhor amigo não é cristão. Das duas, uma. Ou você nunca encontrou um crente de verdade, ou você não nasceu de novo. Porque o meu melhor amigo, se é alguém que não compartilha da minha natureza, de que não está mergulhado no mesmo Espírito, que confessa o mesmo Deus, que vive os mesmos princípios, fomos chamados para ser sal e luz do mundo, amém? A gente não tem que abandonar as nossas amizades, a gente não tem que deixar, né, sou santo, separado, aleluia, glória a Deus, agora é só aqui. Não, nós somos chamados para refletir a glória de Deus, isso é um fato. Agora, dizer que o melhor amigo não nasceu de novo, aí para mim já tem um problema. É um problema ontológico, aí já está falando sobre natureza, está falando sobre essência já. Então, nós, enquanto igreja, essa identidade e unidade, elas são inegociáveis. É a partir de nós. Então, a gente precisa rejeitar, de fato, muitas vezes, o ecumenismo dentro da igreja. E criar uma igreja que ela é pautada não pela nossa força, mas pela nossa dependência do Espírito. Aí isso vai gerando uma unidade que é genuína. Isso não é construída pelo homem, irmãos. É uma realidade que é provida por Deus. Porque tudo que o homem produz é artificial. É a falsa religião. Né? A palavra religião, ela tem até uma terminologia boa, que fala sobre religare. Então, a verdadeira religião, né, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, ou seja, a verdadeira religião é quando Deus ele vai de encontro ao homem. A falsa religião é Babel, é quando o homem constrói alguma coisa para poder se achegar a Deus. Entende? Então, tudo aquilo que nós construímos com a nossa força é artificial. O Paulo Borges Júnior, ele usa um exemplo que eu gosto muito, que ele vai falar sobre a diferença do ventilador e do catavento. E falando aqui sobre mover do Espírito, sobre a igreja viver, né, pela vida do Espírito, pela maior evidência do Espírito Santo na igreja, que é a comunhão, que é ser unidade e comunidade. Qual que é a diferença entre o ventilador e o catavento? O ventilador, ele consome energia para produzir vento. O catavento, ele recebe o vento para produzir energia. A igreja pautada na humanidade, ela consome a energia das pessoas para poder produzir um mover que, na verdade, é artificial. Agora, a igreja que é empoderada pelo Espírito, ela recebe o sopro do Espírito, e porque ela recebe o sopro do Espírito, ela produz energias para poder vitalizar os irmãos. É diferente. Você sabe aquela igreja que você sai de lá sugado? Porque eles tiraram todas as suas energias para poder produzir alguma coisa? Não, graças a Deus, mas... Tem lugar que você sai sugado. Agora, a verdadeira igreja é aquela que é energizada pelo Espírito Santo e assim consegue energizar a outros irmãos. A igreja ventilador é aquela que suga tudo que você tem para poder produzir algo que ninguém consegue manter, porque o homem não consegue manter essas coisas. O que o homem produz é artificial e, porém, é temporário. Então, é por isso que você precisa sempre trocar de mão de obra. São igrejas que são chamadas de máquina de moer, gente. Você moe um tempo aqui uma galera, aí você já tira tudo que precisava tirar, aí você moe mais uma galera, aí vira igreja rodoviária, sempre tem gente nova, sempre tem gente diferente, e você vai consumindo, vai pegando, e a obra vai crescendo, e Babel vai sendo construída, e a gente está pensando que está apontando para Deus, mas a ideia é tornar célebre o próprio nome daquele que está ali. Assim como foi Nimrod. A gente só perpetua aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, de fato, não é eu vou construir algo, porque isso é artificial, mas é deixar com que o Espírito Santo construa algo em nós. Talvez uma das maiores verdades da teologia, que muitas pessoas ainda não entenderam, é que o Espírito Santo ele habita em nós. Todas as vezes que falo da igreja como habitação do Espírito, falo no coletivo. Nenhuma igreja pode chegar aqui e falar que ela é a expressão exata ou completa da vontade de Deus.
Lembra das 7 igrejas lá na Ásia Menor, que são descritas ali no livro de Apocalipse? Se você pega cada carta, lá em Éfeso, Tiatira, Laodiceia, cada carta daquela, Jesus ele se manifesta de uma forma diferente. Imagina a Laodiceia chegando para Éfeso e falando assim, não, isso aí não é Jesus não, porque para nós ele apareceu de uma forma, para vocês ele apareceu de outra. Isso está dizendo que a vontade de Deus ela só é expressada com a unidade de todos os santos. A multiforme sabedoria de Deus ela só é expressada de forma exata com a unidade de todos os santos. O problema é que a igreja ela pegou essa verdade espiritual teológica e começou a discordar daquilo que é a espinha dorsal do evangelho. Que é até um pensamento, né, pós-moderno, um pensamento mais ocidental. Essa possibilidade de questionamento daquilo que é a espinha dorsal é ocidental. Oriente não existe isso. Mas, enfim, não é o nosso assunto aqui. Precisamos, então, rejeitar o ecumenismo, justamente para não produzir algo artificial. Então, a liderança, ela deve proteger. A liderança ela deve proteger a sã doutrina e garantir a coesão do povo de Deus, que é uma comunidade mediada por Cristo. Então, qual que é o papel da liderança? Mas também o papel de todo cristão é proteger a sã doutrina para garantir a coesão do povo de Deus. Como que a gente protege a sã doutrina? Não é matando o irmão, irmãos. Né? Eu sei que às vezes dá vontade. Né? Como que a gente luta pela unidade da igreja nessa questão doutrinária? Não é matando o irmão com a doutrina, mas é amar o irmão ferindo ele com amor e com verdade. Porque tem gente que precisa entender que muitas vezes para você ser fiel a Deus e fiel ao seu irmão, você vai precisar ser desleal com ele. Talvez, se Ananias tivesse sido desleal a Safira, um dos dois tinha sobrevivido. Mas querendo ser fiel um para com o outro, quer dizer, querendo ser leal um com o outro, eles se tornaram infiéis para com Deus. Então, nós devemos, em amor, falar a verdade. E todo mundo sabe aqui que a verdade, essa frase, né, a verdade dói, é porque a verdade, ela, né, dói mesmo. Então, nós precisamos entender que muitas vezes, para ser fiel ao irmão, sendo fiel a Deus, nós precisamos quebrar a nossa lealdade. Talvez uma das piores desgraças na igreja é um livro chamado Lealdade e Deslealdade. Então, como que eu amo o meu irmão? É ferindo ele em amor com a verdade. Não para destruí-lo, mas para edificá-lo. Então, esse conhecimento da plenitude, do amor e do poder de Deus não é meramente teórico. Não pode ser teórico no nosso meio, mas é o nosso combustível, gente. É um combustível espiritual que nos impulsiona para o crescimento, para a maturidade. E isso, sim, nos capacita para o serviço do corpo, o serviço de todos os santos. Então, sim, o conhecimento é essencial para a maturidade. Maturidade não é cronológica, no seu sentido ontológico, porque tem muita gente que viveu a vida toda na igreja e pensa porque ficou a vida toda na igreja é um crente maduro. Não necessariamente. O fato de você dormir numa garagem não faz você virar um carro. Conheço muito dinossauro da igreja que, se Paulo viesse hoje, ele falaria: eu queria falar coisas mais profundas, mas vocês ainda estão no leitinho. Porque tempo de igreja, ninguém vai chegar lá para Jesus e falar assim: olha aqui a minha carteirinha, ó. A minha inscrição é 2 números depois de Noé. Não, não é sobre isso, né? É sobre o que eu fiz com o tempo que eu tive em oportunidade de estar no corpo de Cristo. E quando eu aproveito bem, aí sim, não que a cronologia vai determinar a maturidade, mas a forma como eu me comporto no tempo que é oportunizado por Deus a mim, com fôlego nos meus pulmões, isso sim é essencial para a maturidade. Porque quando fala sobre maturidade espiritual, que Paulo em outros lugares vai chamar de perfeita varonilidade, isso vai trazer
Verdades como, por exemplo, a santidade e essa maturidade estão diretamente ligadas, irmão. Uma das palavras talvez mais mal interpretada seja santo na Bíblia. A palavra santo ali no grego, no original, é a mesma raiz para a palavra fariseu, para você ter ideia. O fariseu é aquele que é separado dos demais. Ele é o diferentão, ele é o que segue a lei, ele é o cara que impõe, sobretudo, uma moralidade, mas todo mundo sabe que eles são teóricos, eles não são práticos. Ser santo não é estabelecer um padrão que nem nós vivemos. Ser santo é entender que esse processo da santificação é algo que Deus faz em nós por intermédio do Espírito e da palavra, mas que existe uma correspondência. Porém, a igreja hoje, na pós-modernidade, que é chamada para ser forte, que é chamada para ser perfeita, que é chamada para poder ser e desenvolver, é a mesma igreja que a Bíblia vai falar que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Então a Bíblia continua ainda mostrando-nos que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa incapacidade, é na nossa fraqueza. Aí você pode pensar assim, pronto, ele está com teologia liberal agora. Fraqueza está falando sobre cruzar o braço e viver a vida no pecado, né? Não. Porque se você vive a vida deliberadamente no pecado, você não nasceu de novo. O problema não é fraqueza, é natureza, é diferente. Mas é não pautar a nossa confiança no nosso desempenho, sabendo que nós confiamos no desempenho de Cristo na cruz do Calvário. Isso gera maturidade espiritual, perfeita varonilidade, que é esse processo, né? Nós somos transformados de glória em glória, como Paulo vai falar. Então, glória não é um lugar para onde você vai. Glória é quem você está se tornando pelo poder do Espírito, a fim de que nós possamos viver para a reputação de Deus. Só que isso está diretamente ligado com a santidade, né? E o conhecimento de Deus. Paulo, ele orava incessantemente para que esses crentes tivessem esse conhecimento. Qual que é o conhecimento? O conhecimento humano, ele é a gnose, né? Todo mundo sabe o que significa gnose, é o conhecimento humano. Não é sobre esse conhecimento que Paulo estava orando. Paulo estava orando para um conhecimento que é a epignose, ou seja, é um conhecimento que perpassa o conhecimento humano. Ele é indispensável para crescermos em santidade. Então, como que eu me torno santo? Ou como que eu caminho no processo da santificação? Ou como que eu desenvolvo a minha salvação me tornando alguém maduro? A partir do conhecimento. É por isso que é uma só fé, um conhecimento a respeito de um só Deus, e aí a gente tem, né, todo esse conhecimento essencial para a maturidade. Então, o conhecimento cristão, ele é experiencial e íntimo, sim, mas ele também exige uma prática na nossa vida, porque a doutrina, ela nos leva a exercer aquilo que nós devemos fazer, senão nós nos tornaremos apenas teóricos. Estou numa igreja saudável, eu falo isso muito lá na Atos, pastor Rodrigo. Estou numa igreja saudável, parabéns. Agora, quando que você vai se tornar uma igreja saudável? Que aí é diferente. Bater no peito e falar, nossa, estamos numa igreja saudável, glória a Deus. E igreja saudável não é perfeita, você pode ter uma alimentação saudável a partir do momento que a maior parte daquilo que você come é saudável, mas de vez em quando tem um chocolatinho, né? Tem um hambúrguerzinho. Uma igreja saudável não é uma igreja que não tem defeito. De vez em quando você, principalmente quando você olha no espelho, você fala assim, opa, achei o defeito dela, né? Assim que a gente vive. Mas a igreja saudável é aquela que a maior parte é pautada pelo poder do Espírito. Ok, estamos numa igreja saudável. Quando que nós nos tornaremos uma igreja saudável? Porque a doutrina, ela leva-nos ao nosso dever, ao nosso comprometimento. Então a teologia, ela é a mãe da nossa prática e por isso ela é a mãe da ética. Então a vida, ela decorre da doutrina. Lembra, né, falando um pouco aí sobre escatologia, lembra da marca da besta? Que ela é na fronte e na mão? Porque padrão de pensamento modela padrão de comportamento. A forma como você pensa é a forma como você
age. Então, a sua doutrina, ela vai fazer com que você haja de acordo com aquilo que você crê. E é por isso que conhecimento sem uma vida é orgulho estéril. É a vida sem conhecimento, é o experiencialismo vazio que muitas vezes nós vemos na igreja do hoje. São pessoas que têm a sua fé pautada na experiência. Eu tive essa experiência. Irmão, se você teve essa experiência, que bom, mas ela não é doutrina. A doutrina é a palavra de Deus. É preciso ter em mente, né, uma mente cheia de luz e um coração inflamado pelo fogo do Espírito. Porque senão, de fato, nós vamos viver um ecumenismo na nossa vida. E isso, irmãos, é um impulso que Paulo está nos dando para um conhecimento do amor através de Cristo Jesus. Então, a oração de Paulo pelo conhecimento é profundamente centrada no amor. Eu sei que nós já escutamos essa frase antiga, né? Que, né, a letra mata, o Espírito é quem vivifica. Paulo, obviamente, está falando da letra da lei. Aqueles que querem viver pela lei, eles vão morrer. Mas aqueles que vivem pelo amor, esses vão viver, já que nós estamos falando sobre a nova aliança. Então, a gente precisa, muitas vezes, largar essa mentalidade que é padronizada na nossa mente, porque Paulo ora para que nós possamos crescer em conhecimento de forma profunda, centrada no amor, porque aí o nosso conhecimento não vai matar ninguém. Nosso conhecimento vai servir as pessoas. O nosso conhecimento vai fazer com que as pessoas sejam encorajadas a viver de acordo com a vontade de Deus. E isso vai estabelecendo fundamentos na nossa vida, né? É por isso que Paulo ele ora para que os crentes de Éfeso e também a igreja posterior, que elas sejam arraigadas. O que isso significa? Alicerçadas no amor. Porque o amor, de fato, é a virtude mais importante dessa nova humanidade que Deus está criando. Então, a maturidade, ela vai exigir que o amor seja o solo onde nós plantamos a nossa vida. É o fundamento de que a vida é edificada. E isso vai gerar em nós uma capacitação ministerial a fim de que possamos viver em unidade. Então, o conhecimento do amor de Cristo, ele tem que capacitar o crente a amar ativamente. Você conhece sobre o amor de Cristo? Agora você precisa viver ativamente o amor de Cristo. Talvez um dos versículos mais duros e mais sérios do Novo Testamento seja aqueles que chegaram para Jesus e disseram: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos boas obras, em teu nome nós fomos para a igreja no domingo pela manhã, em teu nome nós visitamos pessoas, em teu nome nós fizemos muitas coisas. E a resposta prática e ativa de Jesus é: que bom, mas se afastem de mim, porque você fez tanta coisa que não deu tempo nem de eu te conhecer. Então a gente não pode abraçar o ecumenismo a fim de sermos teóricos e não práticos naquilo que nós acreditamos. Da mesma forma, falar sobre o amor de Deus e não viver ativamente o amor de Deus, isso nos distancia de uma verdade fundamental para a vida em comunidade e para o ministério. É por isso que Paulo, ele não só exorta solenemente, mas ele também ora para que os crentes sejam fortalecidos no Espírito, para que eles possam, sabe o quê? Amar uns aos outros. Que oração poderosa. Porque quando nós somos fortalecidos pelo Espírito, amando uns aos outros, a gente supera qualquer barreira, irmãos. Qualquer barreira racial, qualquer barreira cultural, qualquer barreira política. Olha para os anos anteriores. Se o fulano é de esquerda, ele não é mais meu irmão. Tu não entendeu o evangelho. Se o fulano é de direita, ele não é mais meu irmão. Você não entendeu o evangelho. O seu Messias é outro. Se a igreja tem parede preta, não é meu irmão. Se a igreja tem parede branca, não é meu irmão. É uma bobagem essas coisas. Isso aqui é barreira financeira. Tem gente que não consegue viver em unidade porque não tem a mesma classe social. É por isso que Paulo ele ora, para que nós possamos ser o quê? Fortalecidos pelo Espírito Santo para viver em amor uns para com os outros. Imagina Paulo chegando na igreja de Corinto, os ricos levando muita comida, muita bebida, se fartando, se embriagando no vinho, enquanto os pobres chegavam lá e não tinha nada para comer.
comendo e bebendo indignamente para a sua própria condenação. É porque quando nós olhamos para o amor, ele é o componente central para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paz e graça. Graça e paz. A igreja, ela vai se edificando na doutrina e então ela cresce em amor. E quando a igreja cresce em amor, ela é visível, porque a prioridade dela não é a estrutura. A prioridade dela são pessoas. Isso é visível numa igreja. O amor de Cristo pela igreja é demonstrado pelo seu próprio sacrifício. Jesus não se entregou pela igreja. Inclusive, é o padrão para os maridos aí. Fica, né, a dica. Essa analogia de liderança na comunidade de fé que nós devemos imitar. Esse modelo de liderança. Que significa, sim, nós recebemos uma autoridade, mas para servir e não para oprimir. Inclusive se entregando pelas nossas esposas, esse conhecimento do amor de Cristo, que embora muitas vezes exceda o nosso entendimento, leva-nos a buscar a plenitude de Deus. E quando nós olhamos para Deus e para o amor de Deus, e nós olhamos para o nosso amor, gente, eu não sei vocês, mas eu me sinto um lixo. Eu olho e falo, Então, o alvo da maturidade é ser tomado de toda a plenitude do conhecimento de Deus, da plenitude de Deus. A maturidade, ela em última análise, pela oração de Paulo, ela é o alcance da medida, da estatura, da plenitude de Cristo. De glória em glória. Somos transformados de glória em glória até chegarmos à estatura do varão que é perfeito, da perfeita varonilidade, ou seja, maturidade espiritual. É por isso que esse impulso do conhecimento de Deus, do poder de Deus, esse conhecimento da surpresa, da grandeza do poder de Deus, é que sustenta a vida cristã. Principalmente nesse período atual que nós vivemos. É uma grande vitória que nós temos. Então, qual que é a fonte do poder da igreja? Qual que é a fonte do poder que a igreja ela tem para testemunhar que aquele que morreu, ele virá com poder e glória? É aquilo que nós chamamos de ressurreição. Paulo ele ora para que os leitores da época e os leitores futuros, que eles saibam qual que é a suprema grandeza do seu poder, para que todos possam crer. Então esse poder ele foi demonstrado publicamente em 3 eventos sucessivos. Eu quero trazer aqui nessa manhã. Primeiro, quando Jesus ele ressuscitou dentre os mortos. É um evento visível para demonstrar publicamente o poder de Deus manifesto no Filho. 2, exaltando a sua direita acima de todo principado e acima de toda potestade. 3, constituindo-o cabeça sobre todas as coisas no meio da igreja. Então esse mesmo poder que ressuscitou e entronizou o Cristo é o poder que nos ressuscitou, os crentes da morte espiritual e nos transportou para o reino. Então ele os entronizou em Cristo nas regiões celestiais. Saber que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, saber que toda sorte de bênção já foi nos concedida em Cristo Jesus nas regiões celestiais, tem que nos levar a uma prática de vida. O conhecimento e a apropriação, no sentido de revelação do poder de Deus, tem que promover na nossa unidade uma estabilidade necessária para a vida comunitária. E isso nós podemos ver não só na vida da liderança, na vida do pastor, mas na vida de toda a comunidade, irmãos. É uma estabilidade ministerial que não é pautada na nossa arrogância. Não sei se vocês conhecem cristãos que são totalmente instáveis. Hoje ele quer morrer por Jesus, ele quer ser quase um mártir, ele quer ir para o campo missionário transcultural. Amanhã ele não quer nem ouvir falar de Jesus. Ele não quer saber da igreja mais, ele não quer saber de nada. São pessoas instáveis, levadas por qualquer evento de doutrina, que demonstram claramente que desconhecem o amor de Deus e por isso não são ativos na prática do amor. Então, a estabilidade ministerial e a confiança sem arrogância, ela vai gerar isso em nós. Vem de nos encontrarmos na identidade do Cristo pela fé. Então, de fato, não é pelo nosso desempenho, pelo nosso ministério, não é isso. Mas nós precisamos, sim, confrontar as fraquezas.
O conhecimento do poder ilimitado de Deus vai levar a nossa humildade. Quando você olha para Deus e para aquilo que Ele tem a revelar para todos nós, a humildade é a resposta ativa de todo mundo. Olha a profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Né? Nós temos a mente de Cristo, que é o Espírito, mas Ele revela aquilo que Ele quer revelar. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder, seu poder que opera em nós. Então, olha só que vamos filosofar um pouco aqui, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A Bíblia diz que Deus, ele é pai da eternidade. Ou seja, para ser pai da eternidade, ele tem que anteceder a eternidade. Deus, ele é o único ser que nunca não existiu, porque ele não tem princípio de dias. Então, quando nós olhamos para um ser que não tem princípio de dias, porque ele não foi criado por ninguém, e ele gerou a eternidade, e a eternidade para nós é eterno, como que eu vou entender alguém que faz infinitamente mais do que eu peço? Eu vou ter que limitar ao meu desejo, e não aquilo que ele quer revelar. É por isso que a nossa mente, ela é muito limitada, de fato. Agora, nós recebemos, então, isso que nos capacita para a batalha. Sabe aquela famosa batalha espiritual que você já ouviu falar? Ela existe, de fato. Talvez não como algumas pessoas acreditam, mas existe uma luta contra principados e potestades. Sim, é verdade. E os crentes, eles são fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, não na força do seu poder. E é por isso que em Efésios, lá no capítulo 6, e nós não chegaremos a isso nesses dias, mas é por isso que em Efésios 6 nós temos a famosa armadura. E a armadura não é algo que eu pego para poder lutar. A armadura é algo que eu tenho a revelação para poder permanecer. É por isso que Paulo vai dizer, olha, tendo completado a armadura, permaneçam firmes. Então a armadura é para permanecer, não é para conquistar nada. Porque já foi conquistado na cruz do Calvário. Isso vai gerando um impacto na nossa vida e também edificação na igreja. Porque quando Paulo ora pela maturidade, ele quer que essa maturidade ela produza resultados através do conhecimento e do amor pautados no poder de Deus. Irmãos, isso é fundamental para a igreja. E não só para a igreja no sentido teórico, mas para o exercício, por exemplo, dos dons ministeriais e da saúde da igreja. Pensa numa igreja que erra sobre os dons ministeriais, é a igreja brasileira. Que até hoje a gente está conferindo espiritualidade para alguém que flui nos dons. Se for orar em línguas, então, esse aí, meu irmão, ele está assim com o homem lá de cima. Ó. Se o apóstolo fulano de tal, nem sei porque eu falei apóstolo, né? Enfim. Se o apóstolo fulano de tal revelar o CPF dele, então, ele quase que já chega ajoelhado, como se revelar CPF fosse um dom, né? É que a gente inventa as coisas. Então, assim, isso é fundamental para o exercício, inclusive, dos dons ministeriais. E os dons ministeriais, eles são o poder de Deus demonstrados na diversidade, na unidade, para a saúde da igreja. Então, se tem algo que a gente precisa entender, é que enquanto nós estamos lutando para que haja unidade na igualdade, o que o Senhor quer é que haja unidade na diversidade. Então, ninguém nunca tem que ser igual a mim, igual ao pastor Rodrigo, igual a vocês. Na verdade, a diferença é uma realidade espiritual para que, como pedras vivas, nós possamos nos edificar. E essa analogia que é usada, ela é muito boa, porque quando você fala sobre pedra viva, a pedra ela é extraída daquilo que é natural. Você chega ali e você compra pedra, e normalmente elas não são do mesmo tamanho. Como que você vai pegar pedra e construir um edifício? Uma pedra vai ter que se encaixar na outra. Uma pedra vai ter que ser lixada, uma pedra vai ter que ser esmerilada ali, uma pedra vai se encaixando, inclusive pela força. E é diferente de quando você vai comprar um tijolo, por exemplo. Eles já são todos iguais, já são padronizados. Babel é tijolo, a igreja é pedra.
Então, a vontade do Senhor não é mostrar uma única vontade na igualdade, não. Esse igualitarismo secular, isso não é uma realidade bíblica. Igualitarismo secular é pós-moderno. O que Deus quer é fazer o seguinte, então, imagina como se as palavras de Jesus estivessem na boca de Paulo. Vocês estão achando difícil viver hoje, em 2025, em unidade? Experimenta ir para o Oriente e ser degolado por amor a Jesus. Está achando difícil sentar do lado de uma pessoa que está te devendo? Experimenta cravar um escrito de dívida que era contra nós na cruz do Calvário. Não está conseguindo perdoar a ofensa de um irmão? É porque você não entendeu ainda o tamanho da ofensa que Cristo perdoou, que era contra você. A gente só não consegue viver em paz porque a gente ainda não entendeu a graça que nós recebemos. E é por isso que Paulo ele começa. Então, galera, eu quero explicar para vocês já no início, no capítulo 1. É paz e graça. É graça e paz. Amém? Eu vou parar por aqui. 12h48. Essa segunda sessão. Se alguém tiver alguma questão para poder trazer aqui. Quando é assim, a gente fica pensando duas coisas. Ou foi muito bom ou foi muito ruim, né? Você é atleticano, mas eu vou te perdoar 70 vezes 7. Estava gostando do seminário, mas quando você falou que era cruzeirense... Aí perdeu, né? Perdi a autoridade espiritual. Ah, é? Pior que parece mesmo. Já é cruzeirense, ainda me xinguei do Anário. Pô, até esqueci. Quando você falou sobre ecumenismo, que a gente precisa evitar, eu não sei se eu não entendi muito bem, mas o que exatamente seria esse ecumenismo que a gente deveria evitar na unidade da igreja? Sim. É tentar produzir a unidade por formas externas. É o que a igreja faz externamente, é o que a religião faz, né? Por exemplo, quando a gente quer converter alguém, a gente fala assim, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, você precisa parar de usar essa roupa. Ou seja, a gente quer, de forma ecumênica, transformar a pessoa de fora para dentro. Enquanto o agir do Espírito é de dentro para fora e a realidade da unidade, ela é vital. Né? Porque senão a gente vive uma vida de forma ecumênica, que toda religião consegue fazer isso. Mas quando a gente vai viver na unidade, o ecumenismo não consegue suportar a unidade. Porque a busca no ecumenismo é de comunidade por interesses. Isso aí é ser uma vida ecumênica. Você pode, irmão, você pode ter comunhão, entre aspas, com qualquer pessoa, né? Sem o evangelho, sem a presença do evangelho, você pode. Você pode abrir um grupo de motoqueiros de Cristo, né, crossfit de Cristo. Você pode, né, sei lá, os comedores de hambúrguer de Cristo. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Mas nada disso você precisa do evangelho. Você só precisa do evangelho para olhar para o seu irmão, que seria naturalmente o seu inimigo, e dizer assim, nós vamos viver em unidade pelo vínculo da paz, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Aí o pau quebra. Né? Amém? Não é a minha pergunta ainda, mas em cima do que o Kevin colocou, e essa relação do que você trouxe como resposta com o ecumenismo mais famoso, que creio que hoje não está tão gritante mais, mas que era da gente conversar e a gente é todo mundo o mesmo povo, então a gente senta e faz um culto e tem ali todas as religiões e tudo mais. Não sei se nem foi nesse sentido que talvez você tenha perguntado, mas onde chega nesse ecumenismo, está entendendo? Que mais recentemente algumas igrejas começaram a aceitar a gente fazer cultos e ter a participação de outras religiões. Sim. Não é a minha pergunta ainda, tá? Sim. A pós-modernidade, ela trouxe algumas verdades que, na verdade, são inverdades inferentes ao Evangelho. Por exemplo, Paulo, em Romanos 12, ele fala, não vos conformeis a esse sistema, século, mas transformais pela renovação da vossa mente, que é através da palavra. Então, não se conformar é não se padronizar. A pós-modernidade, ela trouxe o quê?
que nós estamos numa modernidade líquida. Vocês aí, né, das faculdades, a modernidade líquida, ela diz que o líquido, ele é amoldado ao recipiente. Você coloca água aqui, vai ser parecido com a taça. Se você deixa a água aqui, vai ser parecido com a garrafa. Ou seja, você vai se amoldando ao recipiente. Você vai se tornando parecido com o meio que você está. E um dos princípios da pós-modernidade, inclusive trabalhado pelo filósofo que eu citei aqui, o Byung-Chul Han, que inclusive, né, fica uma indicação para vocês aí, Byung-Chul Han, ele vai falar que as pessoas estão abrindo diálogo pela amizade daqueles que são inimigos de Deus. E esse é um problema muito sério, muito grave. Porque se eu quiser amizade com alguém que é inimigo de Deus, eu comprometo realidades espirituais. Então não é que eu vou desrespeitar, não é que eu vou... Porque, por exemplo, eu como pastor, como que eu combato mentira? Não é apontando para a cara da pessoa e falando que ela está mentindo, é falando a verdade. E a verdade vai expor o que é mentira. Agora, quando eu trago alguém que é inimigo de Deus para ter amizade com ele, eu me torno ecumênico e por isso eu estou cerimonialmente impuro. Quero trabalhar a ideia aqui dos judeus que estavam lá na Babilônia. Imagina, todo mundo lá. Na verdade, Daniel parece que não estava, mas estava lá Sadraque, Mesaque, Abidinego, né? Ananias, Israel, Azarias, né? Então, tô cansado até esses nomes, cara, né? Então, eles estavam lá, e quando Nabucodonosor fez aquela estátua, todo mundo se dobrou, menos os 3. Mas imagina se os judeus eles não estavam pensando lá assim, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma ajoelhadinha aqui, mas no meu coração Deus sabe que eu não sou idólatra. Mas para Deus isso não serve, porque ele estava cerimonialmente impuro. Então, muitas vezes a gente quer abrir um diálogo em nome né, do evangelho, evangelizando sem um evangelho. A gente estabelece paz na vida daqueles que são inimigos de Deus. Então a gente prega o evangelho, ferindo-os com a verdade, a fim de que o Senhor possa despertá-los. Mas amizade, inclusive, nessas questões de rituais religiosos, não, pelo amor de Deus. O meu primo vai casar, ele nasceu de novo? Não caso ele. Ah, o pai do fulano está aqui na igreja, quer batizar a filha dele. Veio lá de São Paulo. Quem? Não. Quietinha. Ah, mas não. A gente não tem que abrir diálogo para ter amizade com quem é inimigo de Deus, não. Porque isso também a gente preserva a unidade do corpo, zelando pela mesma fé, ou seja, a doutrina. Mas tem acontecido muito isso. Não, vamos dialogar aqui em prol da evangelização. Irmãos, evangelização. A gente está se tornando ecumênico espiritualmente falando. E se tornando amigo de quem Deus está chamando de inimigo. Porque deliberadamente escolhe viver uma vida sem Deus. Minha pergunta agora, mais interna, né, mais nossa. Né? Você falou sobre a unidade e maturidade, uma coisa gerando a outra, intrínseca. E até relacionado à pergunta que o Kevin, você acabou de responder aí, às vezes eu penso que a gente tem dificuldade de se assumir com aquilo que a gente já acredita. Eu estou generalizando, tá? Tá. Aquilo que a gente já acredita, mas porque em prol do evangelho a gente não quer ferir o outro, então a gente quer ser cool, quer ser da moda, enfim. E internamente também. Então, no que se refere, pensando unidade e maturidade, no que se refere à eleição, à predestinação e aquilo que Deus estabeleceu como soberania e tudo mais, e, aspas, o livre-arbítrio, que a gente confunde a livre-agência com o livre-arbítrio. Sim. Dentro do que você colocou sobre ser possível caminhar, igual você falou do teu time de ensino, e aí ali é um ponto de vista da questão dos últimos dias, né? Seu em relação ao deles e tal. Mas eleição e livre-arbítrio é possível, é saudável essa caminhada? E aí você disse assim, a sã doutrina é formada por aquilo, a sua doutrina, perdão, questão pessoal, falou para nós, é formada por aquilo que você crê e você agirá a partir daquilo que você crê. E eu concordo de fato nisso, você vai evangelizar, você vai caminhar, você vai viver como cristão a partir do que você crê. Pensando na pergunta,
quando sobre maturidade e unidade é possível caminhar com algumas coisas que pensam diferente. Mas eleição e livre-arbítrio, é saudável essa caminhada? Em cima dessa afirmação, você vai agir a partir do que você crê. Entendeu? Não? Entendi. É porque existem discussões que são de questão secundária. Na minha perspectiva, essa é de questão primária. Né? Então, porque se a forma como eu penso modela o meu comportamento, a partir do momento que eu creio na existência de um livre-arbítrio, eu estou crendo que existe a possibilidade de uma ação sem consequência. E isso é um dos princípios da teologia liberal, que é hipergraça. Né? Então, assim, a Bíblia ela não fala sobre livre-arbítrio, a Bíblia fala de fato que nós éramos servos, né, de Deus, fomos desgarrados de Deus, nos tornamos servos de nós mesmos, por isso servos de Satanás, porque Satanás ele não chega lá no Éden e fala, me adorem, ele fala, se adorem, vocês serão iguais a Deus, e quando nós nos adoramos, antropocentrismo, nós adoramos a Satanás, porque só existem dois, ou você adora a Deus ou você adora a Satanás, mas nós nunca fomos livres de alguma coisa, ou nós sempre fomos servos de Deus, ou nós sempre fomos servos de Satanás. Eu gosto de um exemplo, para poder explicar sobre essa não existência do livre-arbítrio, que é uma terminologia utilizada bem posterior aí aos relatos bíblicos. Você quer tirar carteira, você quer dirigir. Aí você vai lá e paga pela carteira, né, gente? É um fato. Você vai lá e tem as aulas, você paga pela carteira, aí você aprende a dirigir, ou seja, você está agora habilitado. Aí você vai lá e compra um carro ou compra uma moto. Aí agora, sabe o que acontece? Você pode andar do jeito que você quiser na rua. É isso? Não, você tem que estar com o carro em dia, você tem que estar com o pneu em dia. Antigamente tinha extintor de incêndio que a gente tinha que pagar, que não valia de nada no carro. Né? Tinha um monte, você tem que andar de cinto de segurança, não pode parar, não pode passar sinal. Ou seja, você tem liberdade para poder andar nas vias. Só que a sua liberdade ela está condicionada à obediência às leis. Quando Deus ele chega para o homem, ele fala o seguinte, você pode comer de todas as árvores, menos dessa. Ou seja, Deus ele deu uma liberdade para o homem que é condicionada à obediência. Livre-arbítrio seria qualquer ação livre de consequências. E isso a gente nunca teve na Bíblia. Então, para mim, é discussão de prioridade, entender que biblicamente não existe essa realidade de um livre-arbítrio no sentido de não haver uma consequência para as minhas ações porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Não é isso. Mas sim de que eu agora sou servo do Senhor com a orelha furada, me submeto a Ele, mas Ele é soberano sobre mim e por isso que Ele me escolheu. Então sim, eu acredito que é algo que prejudicaria a unidade de alguém que andasse numa igreja que ela acredita na eleição, de acordo com a teologia reformada, Calvino e posteriores, mas acredita no livre-arbítrio. Porque a questão... Isso. O que eu explico lá na igreja é que existem discussões que são primárias e secundárias. Então, por exemplo, na igreja existem pessoas que são pós-tribulacionistas e pré-tribulacionistas. Tem gente que acredita que Jesus vai voltar antes da tribulação, nos últimos dias, e tem gente que acredita que Jesus vai voltar depois da tribulação. Eu oro para que o Senhor recompense cada um segundo o que crê. Né? Aí todo mundo vira pré, né? Nessa hora, pré. Né? Que eu até brinco, né? Aí, não, nós somos pós-tribulacionistas, a gente não pode ser escapista. Choveu, não vai na igreja. Aí depois tá lá cantando, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Hoje eu não vou, não, estou cansado. Para, se for depois da tribulação, nós estamos lascados e é nível hard. Mas, enfim, trazendo aqui, né? É pós-tribulacionista. Eu creio que Jesus vai voltar depois da tribulação. É um entendimento teológico. E é possível, já que nunca foi fechado esse assunto. É pré-tribulacionista. São ações secundárias e possíveis. Agora, existem discordâncias que não podem haver, que é na espinha dorsal do evangelho. Por exemplo, a gente não pode discordar que Jesus vai voltar. Porque se a gente discordar que Jesus vai voltar,
aí a gente não está falando da mesma religião, a gente está falando de uma outra religião, um outro evangelho, uma outra mensagem. Então, é por isso que a confissão de fé é essencial para uma igreja saudável. Você precisa saber o que a igreja crê. Na teologia, na soteriologia, na escatologia, né, na pneumatologia, a gente precisa saber dessas coisas. O que a igreja crê sobre dons do Espírito? O que a igreja crê sobre falar em línguas? O que a igreja crê sobre Jesus voltar? Eu posso até no meu coração falar assim, não, eu até entendo de uma outra forma, mas na comunidade eu vou zelar pela unidade e não promovendo a discórdia, a facção e dissensão. Isso é maturidade. Amém? Mais alguma outra? Então, posso recolher os dízimos, as ofertas? Eu vou falando e minha esposa vai baixando assim. Ó. É. Quem é casado sabe como é que funciona. Então podemos orar? Fique de pé. Você dá uma esticada aí. Senhor, obrigado por essa manhã poderosa. Nos submetemos à tua palavra e nós te pedimos, ó Pai, com humildade, sabendo que o Senhor de fato é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Segundo a tua força que opera em nós pelo teu Espírito, nós te pedimos que tudo aquilo que foi falado aqui não fique apenas no campo da transcendência ou na teoria, mas que venha se tornar prático nos nossos corações. O teu Espírito, que é o melhor professor, o melhor pastor de todos, que o teu Espírito possa solidificar essas verdades espirituais no nosso coração, a fim de que nós sejamos não somente ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que nós aprendemos, Pai. Nos ensine, nos ajude. Eu oro nessa manhã, Pai, nos ajude. Nós somos tão dependentes do Senhor, nós somos carentes da tua misericórdia que tem se renovado sobre as nossas vidas todas as manhãs, e de fato essa é a causa de não sermos consumidos, é a tua misericórdia, Pai. Então nos ajude a colocar em prática, preservando, lutando pela unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, entendendo que o Senhor quer fazer em nós e quer fazer através de nós, para que o mundo possa conhecer a tua glória, a tua reputação, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por todos os irmãos aqui presentes, por aqueles que não conseguiram vir nessa manhã, que o Senhor também possa alcançá-los, a fim de que possam glorificar o teu nome ainda nesse dia para o Senhor. Amém. Obrigado, irmãos, pela paciência.